Onde estamos na cronologia do fim dos tempos? Até quando, ó Senhor, até quando antes do fim? Os últimos anos têm sido um tempo de aflição para muitas pessoas ao redor do mundo, e não é preciso convencer ninguém de que nossas vidas normais mudaram. Não se trata apenas da pandemia recente. A globalização, mudanças econômicas, novas tecnologias, questões de gênero, guerras e desastres naturais estão contribuindo para uma rápida mudança de cenário. Como cantava Bob Dylan durante os conturbados anos 1960. De fato, as mudanças estão ocorrendo diariamente, aproximando-nos do retorno de Cristo. Nós cristãos buscamos entender o significado dos eventos atuais à luz do cronograma profético para a segunda vinda de Cristo. Neste estudo, exploraremos onde estamos no calendário do fim dos tempos. Cristo informou aos seus discípulos que os sinais que indicam a proximidade do fim incluiriam uma combinação de guerras, terremotos, fomes e pragas. Mateus 24, de 6 a 8. Temos testemunhado esses sinais gerais desde que Jesus esteve na Terra nos últimos 2000 anos. Ele afirmou que esses sinais são apenas o começo. Embora sejam apenas o início, certamente se intensificaram e se desenvolveram, assim como as dores de uma mulher em trabalho de parto. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus retornaria em breve, ou seja, durante o tempo em que viviam. O apóstolo Paulo precisou escrever às igrejas para esclarecer que certos eventos deviam ocorrer primeiro, conforme descrito nos seguintes versículos. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, 8 e 9. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O apóstolo Paulo assegurou aos crentes que a vinda do Senhor não aconteceria sem que antes houvesse uma apostasia e a revelação do homem do pecado, também conhecido como o Anticristo. Esse homem maligno se oporá a Deus, se exaltará acima de Deus e se assentará no templo de Deus, querendo se passar por Deus. Podemos afirmar com segurança que atualmente estamos testemunhando um declínio da fé em Deus, especialmente no mundo ocidental, materialista e secular. No entanto, este homem do pecado ainda não apareceu no palco mundial, até fevereiro de 2025. Embora ele ainda não tenha sido revelado, pode já estar tramando e planejando sua ascensão ao poder nos bastidores. Paulo explicou, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Vocês devem estar lembrados também de que eu disse que o causador da anarquia será retido até o momento determinado para sua manifestação. Isso não quer dizer que o espírito de anarquia já não esteja atuando. Está sim, só que de maneira secreta, muito sutil. Mas virá o tempo em que ele terá liberdade de ação e se apresentará. A Bíblia na versão A Mensagem. De acordo com as Escrituras nos livros de Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse, o Anticristo precisa aparecer primeiro, antes que a segunda vinda aconteça. Vamos ver Apocalipse 13 para uma descrição de suas características. Apocalipse 13, 1 a 8.
E eu vi de pé sobre a areia do mar, e vi uma besta subir do mar. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E toda a terra se admirou após a besta. E adoraram o dragão, que deu autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e a autoridade lhe foi dada para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E autoridade lhe foi dada sobre toda tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitam na terra adorarão a besta. De acordo com esses versículos, o dragão Satanás dará ao anticristo poder para estabelecer um império mundial. Todos os que habitam na terra se maravilharão da besta e a adorarão. O anticristo terá uma grande boca, falando blasfêmias contra Deus por 42 meses. O anticristo perseguirá os fiéis. Até o momento, em 2025, não existe um governo mundial unificado, nem um líder mundial proeminente. Isso ainda não aconteceu, mas discutiremos isso mais adiante. Durante a pandemia, em meio à pressão global implacável pela vacinação, alguns interpretaram que isso poderia estar relacionado com a marca da besta, mesmo que a besta em si ainda não estivesse presente ou visível. Vamos examinar o que as Escrituras dizem sobre a marca. Apocalipse 13, 11 a 18. Então vi outra besta que subia da terra. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. E engana os que habitam sobre a terra por causa dos milagres que lhe foram dados fazer diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha sido ferida de espada e vivia. Foi-lhe dado o poder para dar vida à imagem da besta, de modo que a imagem da besta falasse e fizesse que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem uma marca na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. De acordo com estes versículos, há uma segunda besta, o falso profeta, que promove o anticristo. Ele é inspirado pelo dragão, Satanás. Ele faz com que a terra adore a primeira besta, através de sua imagem. Ele é um enganador e realiza milagres. Ele faz com que os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Ele faz com que todos recebam a marca na mão direita ou na testa. De acordo com as Escrituras, a marca da besta está associada à aceitação e adoração da besta. Como atualmente não há um indivíduo que se encaixe na descrição da besta ou do falso profeta, nem a imagem da besta, podemos concluir com segurança que a marca ainda não está presente. Alguns se perguntam se o falso profeta poderia iniciar a implementação da marca da besta antes da aparição do anticristo. Afinal, a Bíblia afirma claramente que ambos são mestres em enganar. Podemos especular que, antes de se revelarem ao público, eles e seus seguidores estejam fazendo planos e atuando secretamente nos bastidores. Isto é apenas uma possibilidade. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Apocalipse 19, 20. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que operava milagres diante dela, com os quais enganava os que haviam recebido a marca da besta e os que adoravam a sua imagem.
Muito provavelmente, não pode haver uma marca da besta sem a presença da besta e do falso profeta. Isso ainda é um evento futuro, embora não seja claro qual será a forma da marca. Com a proximidade do tempo, será mais fácil discerni-la. Acredito que a campanha ferrenha pela vacinação durante a pandemia, realizada de uma maneira aparentemente gradual e coordenada, foi provavelmente uma precursora e ensaio para a infame marca da besta. Certamente nos deu uma visão do que está por vir. Observamos muitos países implementando passaportes sanitários que restringiam significativamente certas liberdades para aqueles que se recusavam a cumprir. Políticos e a mídia exerceram considerável pressão sobre as pessoas para aceitarem as vacinas. Historicamente, regimes totalitários sempre usaram o medo como uma ferramenta de controle e a besta e o seu falso profeta provavelmente farão o mesmo. Se implementado internacionalmente, uma identidade digital global que inclua não apenas informações pessoais, mas também acesso a contas bancárias, especialmente à medida que o dinheiro em espécie é eliminado em favor de uma moeda digital global, avançaria significativamente o plano do anticristo para o controle e abriria o caminho para a marca da besta. A União Europeia recentemente aprovou a carteira de identidade digital do bloco, e países como Índia, China e muitos outros estão fazendo testes e indo nesta mesma direção. Creio que é apenas uma questão de tempo antes que isso seja imposto universalmente. À luz dos atuais tumultos globais e da confusão, é natural se perguntar: é este o começo do fim, conforme profetizado na Bíblia? No entanto, como cristãos, não devemos estar incertos ou surpresos. Entendemos pelas Escrituras que o estado do mundo não melhorará, mas piorará até o retorno de nosso Senhor. Mateus 24, 12 e 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, porque surgirão falsos profetas e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. 2 Timóteo 3, 1 e 13. Sabe também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É importante reconhecer que cada geração enfrentou seus próprios desafios, lutas e dores de crescimento. Vamos examinar a história e alguns dos eventos significativos do passado, quando pode ter parecido para os cristãos que o fim estava próximo. Se examinarmos a história e alguns dos eventos principais do passado, podemos identificar várias instâncias em que o mundo e o cristianismo enfrentaram desafios significativos. Nos primeiros séculos após a chegada de Cristo, aproximadamente 60 a 300 depois de Cristo, houve 10 grandes perseguições romanas contra os cristãos. No século VII, o exército islâmico invasor se espalhou rapidamente, conquistando grande parte do mundo e parecia imbatível, ameaçando até mesmo a Europa. Mais tarde, alguns papas, durante a Idade Média, tornaram-se líderes mundanos e cruéis, travando várias perseguições contra grupos de crentes genuínos. Além disso, figuras como Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung e outros ameaçaram conquistar o mundo durante suas respectivas eras. Os crentes que viveram nessas épocas devem ter acreditado que o período da grande tribulação certamente já havia começado, que o fim estava próximo, ou que alguns desses imperadores e ditadores eram o próprio anticristo profetizado nas Escrituras. Alguém poderia perguntar: se sempre houve guerras terríveis, perseguições e ditadores ao longo da história, por que deveríamos acreditar que as crises mundiais atuais levarão ao anticristo final? Vamos examinar como o estado atual do mundo difere das crises globais passadas. Hoje temos o enorme poder da mídia oficial nas mãos de poucos, trabalhando de perto com seus governos, moldando e influenciando mentes diariamente. A crescente tendência de globalização sob as Nações Unidas e seus parceiros oficiais, promovendo seus objetivos como o Grande Reset, a Quarta Revolução Industrial,
a Agenda 2030, o transhumanismo, as cidades de 15 minutos, etc. A impulsão pela identidade digital e a sociedade sem dinheiro, com moeda digital, ferramentas poderosas para o controle global e implementação da marca da besta. Você está pronto para o grande reset? Tecnologias novas e poderosas e infraestruturas que tornam tudo isso possível, como o recente desenvolvimento da inteligência artificial e a futura conectividade 6G. Muitos dos fatores mencionados acima são exclusivos da nossa era. Eles não estavam presentes no passado. O antigo Império Romano, o Império Muçulmano, os papas medievais e líderes como Napoleão, Hitler e Stalin governaram áreas geográficas limitadas. Sem as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje, eles só podiam exercer controle sobre partes do mundo. A capacidade de controle global é uma característica distintiva dos tempos modernos. Quando consideramos isso em relação às profecias bíblicas sobre a vinda do Anticristo e seu governo mundial, isso é um sinal de alerta para todos os crentes. Nunca antes as condições do mundo foram tão favoráveis à ascensão de um líder global totalitário. Mais uma vez, a combinação de uma identidade digital única e uma moeda digital global cria o potencial para uma vigilância completa de cada indivíduo no planeta, permitindo monitorar seus movimentos, ações, atividades, transações, interações com os outros e muito mais, eliminando efetivamente qualquer privacidade e o impossibilitando de se esconder. Nunca antes na história humana as ferramentas necessárias para um controle global verdadeiro estiveram tão facilmente disponíveis como estão hoje. Então, onde estamos no calendário do fim dos tempos? Eu acredito que estamos atualmente testemunhando, neste ponto da história, o processo de engano, condicionamento e preparação necessários para o surgimento de um governo mundial e a revelação de um líder supremo, a besta do fim dos tempos, o Anticristo. Se examinarmos a história, podemos ver que mudanças significativas no palco mundial muitas vezes foram precedidas por grandes crises, como o ataque a Pearl Harbor, o incidente no Golfo de Tonkin, o 11 de setembro e o dia 7 de outubro, para citar apenas algumas. Essas crises foram fundamentais para levar os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Iraque, assim como nas ações de Israel em Gaza. Ao meu ver, algum tipo de crise provavelmente será usada para acelerar a implementação integral da identidade digital, a eliminação do dinheiro em espécie e a introdução de uma moeda digital junto com o sistema de crédito social. Tudo isso facilitando imensamente a probabilidade da marca da besta, quando ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Apocalipse 13, de 16 a 18. A estratégia parece ser a de problema, reação e solução. As frases "nunca desperdice uma boa crise" e "a ordem por meio do caos" refletem como indivíduos e governos sem escrúpulos frequentemente exploram crises para alcançar seus objetivos, e o anticristo provavelmente usará táticas semelhantes. Jesus repreendeu os líderes religiosos da sua época por não conhecerem os sinais dos tempos proféticos em que viviam. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como é que não discernis neste tempo? Lucas 12:56. Por causa da sua falha nesse aspecto, eles perderam a vinda profetizada do seu próprio Messias. Portanto, acreditamos que é essencial que o povo de Deus permaneça vigilante em relação aos eventos mundiais atuais, para que possa alinhá-los com as interpretações proféticas apropriadas. Esta conscientização permitirá que eles entendam a direção em que as coisas estão indo e se preparem para o futuro, tanto espiritualmente quanto de forma prática. Como Paulo disse: "Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão?
Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 de Tessalonicenses 5, 4-6. Ao mesmo tempo, nós, como seguidores de Jesus, devemos manter o foco em alcançar os perdidos, alimentar suas ovelhas e nos fortalecer, bem como aos outros. Gratuitamente recebemos muita verdade, gratuitamente devemos também compartilhá-la com os outros. O Senhor está, sem dúvida, usando esse tempo incerto para trazer outros a Ele, lembrando as pessoas da brevidade e fragilidade da vida e fazendo com que busquem respostas. Agora, mais do que nunca, é hora de continuar amando a Deus e aos outros, compartilhar o Evangelho e ensinar os outros a viver os ensinamentos de Jesus. Se formos fiéis em fazer essas coisas, estaremos preparados, venha o que vier. Se você ainda não fez isso, comece fazendo esta simples oração. Jesus, por favor, perdoe todos os meus erros e pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste por mim. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Obrigado pelo Teu dom da vida eterna. Por favor, me enche com o Teu Espírito Santo para que eu possa mudar meus caminhos e fazer a diferença para o bem na vida dos outros. E me ajude a ler e entender a Sua palavra, pois quero conhecer melhor a Ti e segui-lo mais de perto. Amém. Comentários básicos e de bom senso sobre eventos atuais e profecias. Escrito, projetado e produzido por Gaeta.